Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo, boa noite, meus queridos internautas. A gente vai falar hoje sobre uma questão muito importante, que é a Lei Maria da Penha e seus reflexos na nossa sociedade. Entretanto, queria falar que a cidade, aqui a Baixada Santista está toda em lockdown, não é? E nós, como exemplo aqui, para poder mostrar que a preservação da vida é muito importante, estamos usando máscara, estamos fazendo distanciamento social, apesar de não parar com o programa, mas informar que as pessoas precisam fazer o seu dever também, não é? A cidade, a Baixada Santista, está realmente numa luta bastante grande contra essa pandemia que vem assolando a nossa cidade, assim como o Brasil inteiro, com essa segunda variante que é bastante perigosa, diante de muitos médicos com os quais eu conversei, e as pessoas precisam colaborar, precisam entender que não é o momento de aglomerar, que não é o momento de fazer pequenas reuniões, que não é o momento de fazer festa, que é o momento de se respeitar. Usem máscaras, façam o isolamento e respeitem a vida dos outros e a sua também. Não é isso, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, o pessoal que está nos assistindo aí. O pessoal ainda não entendeu a necessidade de usar máscara, não entendeu a necessidade de não se fazer festas. Muita gente ainda resolvendo fazer festa, achando que pode andar na rua sem máscara, e realmente está uma situação complicada, né? Espero que logo termine, passe tudo isso, ou pelo menos diminua, né? E hoje é um tema bem interessante, até pelo momento que estamos vivendo. Vamos voltar a viver no confinamento, e a tendência é aumentar a questão dos casos de violência doméstica, envolvendo mulheres, e acho que o programa hoje vai ser bem interessante, porque vamos ter uma especialista nessa área, né? Sim. E vai acabar trazendo uma luz sobre essa questão toda. Com você, Raquel. Então, a questão aí da Lei Maria da Penha, né, é importante que a gente esclareça algumas coisas, assim, já de bate-pronto. Ela traz uma série de perspectivas, né? É uma lei que veio garantir alguns direitos para a mulher, muito mais do que antigamente. Ela não é perfeita, tem ainda muito, nós temos muito que evoluir no nosso país para que efetivamente a mulher seja protegida. A lei protege, mas a efetividade dessa lei nem sempre é cumprida. Nós sabemos o quanto o feminicídio no Brasil subiu. O confinamento, ele faz com que realmente a violência contra os vulneráveis aumente, não são só as mulheres, mas as crianças, os idosos. Isso é um grande problema que a sociedade enfrenta. Enfim, as frustrações acabam sendo descontadas nos mais fracos. Essa que é a grande verdade. E agora vamos colocar na tela a convidada, que é especializada no tema. Boa noite, Adriana. Oi, como vai, Raquel? Boa noite a todos aí da Rádio Ômega. Muito, muito importante esse debate hoje, que o Fatos em Destaque está trazendo, se preocupando em colocar para o público. Quero agradecer o convite. Através da Raquel, cumprimento todos os senhores e senhoras, né? E o tema que me foi proposto é um tema extremamente delicado, porque a gente, na verdade, fala do conflito hoje imposto por esse necessário isolamento social, porque é um mecanismo que nós temos hoje um dos mecanismos que nós temos hoje para o enfrentamento desse desconhecido que nós estamos navegando todos juntos, não é? Nós, nessa nossa geração, não havíamos vivido ainda uma situação como essa, já em outros momentos da história, aconteceram pandemias também igualmente graves, igualmente mortais,
igualmente desnorteantes como essa que nós estamos, mas fato é que agora nós estamos nela, né? Nós estamos vivendo um momento que, como a Raquel colocou, é um momento de nós pensarmos não só nos nossos prazeres ou no que nós estamos deixando de fazer, ou como nós nos portamos frente aos desafios de nos manter vivos, não é? Muita gente também não está nem um pouco mais preocupado se vai ficar vivo, se não vai, acaba se colocando em risco, sem se preocupar com o risco que está impondo para os demais. Agora, é claro que essa situação da pandemia, ela tem trazido impactos muito significativos em diversas esferas de interesse social, de interesse do Estado, não é? Nós estamos aí diante de uma série de dificuldades econômicas que todos nós estamos sentindo, nós estamos vendo os pequenos e grandes comércios fechando, restaurantes, amigos perdendo tudo que investiram, enfim, as pessoas tendo que viver de doações que estão recebendo, e aqueles que podem ainda doar estão tentando colaborar, enfim. É um cenário, Raquel, que é inevitável que isso traga um conflito dentro do ambiente em que você convive, né? E esse ambiente que você convive, no mais das vezes, é o ambiente familiar, né? Um ambiente onde vivem os pais, com os filhos, com os avós, e é um ambiente em que todas as problemáticas envolvendo o núcleo familiar, essas células pequenas do Estado, que são os núcleos familiares, elas acabam doendo muito mais, elas acabam gerando um atrito nesse convívio, nesse contato, que acaba realmente resultando numa reação, muitas vezes desmedida, que é o que a gente então chama de violência, porque violência, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando você impõe ao outro uma dor, um sofrimento que pode até mesmo levá-lo à morte, né? Então, é a imposição do sofrimento em várias gradações de impulsionamento desse sofrimento até chegar na morte. Para lidar com a questão da violência doméstica propriamente, aonde se tinha, no ano de 2006, que foi quando foi editada a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela já emergiu num cenário internacional de discussão da violência doméstica, da subjugação da mulher na estrutura dos estados, né, do Estado ocidental e também os estados de um modo geral, que tinham na mulher uma figura submissa ao Estado, refletido na figura do pai, né? O pátrio poder, a figura do patriarcado. Então, a violência contra a mulher, a subjugação da mulher, ela é histórica, ela é inerente, ela é estrutural, não é? E foi diante dessa violência estrutural da violência contra a mulher dentro do ambiente familiar que a Lei Maria da Penha foi editada, né? Até porque a Lei Maria da Penha, ela é a própria Maria da Penha, uma mulher que acabou se tornando símbolo da luta contra a violência doméstica, porque ela sofreu sequelas e, ao invés de ela ficar chorando em casa, ela resolveu sair à luta e ser a voz dessas mulheres subjugadas dentro do lar, né? No silêncio do lar. Porque a violência doméstica, qual que é o problema de quem está em casa hoje, nos ouvindo, nos assistindo, e que pode estar se identificando com isso, de algum modo? Porque esses conflitos não têm vazão. Então, assim, é a mulher que está extremamente sobrecarregada com os afazeres domésticos, e que está extremamente sobrecarregada com a presença dos filhos em casa, não é? O parceiro que, se um dia foi colaborativo, está ali também se sentindo sobrecarregado, ou não tem mais as, entre aspas, válvula de escape com as obrigações extra-lar, que é o trabalho, é o encontro com os amigos, a fila do ônibus, enfim, é o futebol no final de semana, a cerveja, enfim, tudo isso acabou. Está todo mundo obrigado a ficar dentro de casa. E se você não tem um espaço estruturado, minimamente estruturado, um espaço que você tenha um saneamento básico adequado, você tem uma estrutura da sua construção do seu lar adequada, se você não tem acesso à alimentação, tudo mais, é óbvio que esses conflitos vão aumentar.
Agora, a Lei Maria da Penha foi o primeiro ordenamento jurídico que surgiu para viabilizar à mulher esse chamamento do poder público para protegê-la, não é? No entanto, e aí o que nós vimos? Nós vimos realmente que a Lei Maria da Penha, ela criou no sistema jurídico, no sistema do Estado, que é o poder executivo e o poder judiciário, por meio da legislação que foi emergindo, os decretos que foram surgindo, os órgãos novos que foram sendo criados, com as suas estruturas e tudo mais, onde essa mulher pudesse se socorrer, não é? Porque não adianta só ter uma lei dizendo que o homem ou quem quer que seja que conviva com essa mulher não pode violá-la. É preciso que equipamentos públicos sejam criados para que essa pessoa, essa vítima dentro do ambiente doméstico, ela possa buscar um recurso, buscar um apoio, não é? E nós percebemos que o ordenamento jurídico, ele vai, a operação do sistema de justiça, à medida em que os fatos vão chegando nos fóruns, por meio dos processos, pelas denúncias levadas no sistema da Polícia Civil, que tem sido, nesse momento agora, extremamente exigida, porque um pouco mais para frente a gente vai falar sobre as alterações e acréscimos, na verdade, não alterações, mas acréscimos que foram acontecendo na própria Lei Maria da Penha, em razão de novas legislações excepcionais que surgiram, né? Por exemplo, surgiu uma lei própria para regular qual é a conduta do Estado brasileiro perante a pandemia, não é? Então, há uma série de requisitos, né? Então, isolamento social, lockdown, se o Estado pode ou não tomar suas medidas, enfim. A lei da pandemia, ela estabelece, que é a Lei 13.979, para quem quiser anotar, 13.979 de 2020, quem tiver interesse em ler melhor, mas o que nós vamos destacar dessa lei da pandemia? Dispositivos que existem nela que reforçam dispositivos que já existiam na Lei Maria da Penha, né? Então, por exemplo, né, a lei da pandemia, 13.997, que é uma lei excepcional, ela também se abraça com a lei excepcional também de enfrentamento da violência doméstica. Então, ora vejam, para a gente estar dentro desse caos pandêmico, com todas as questões que nós estamos enfrentando, estrutural, de vacina que vem, que não vem, que pode sair, que não pode, é rodízio, não é e tal, de repente surge dentro do ordenamento jurídico legislação especial só para regular como é que vão funcionar, por exemplo, as delegacias de polícia, que sendo consideradas serviços essenciais, elas nunca vão poder parar, não importa o que aconteça, de atender o vulnerável, como a Raquel colocou, o vulnerável que chega ali buscando o socorro para a situação de violência que ele se encontra. Por quê? Porque essa legislação, ela amplia, né, uma obrigatoriedade como serviço essencial do socorro prestado não só à mulher, mas também à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente. Né? Então, a Raquel bem colocou logo na abertura do Fatos em Destaque que houve uma mobilização, uma preocupação do Estado brasileiro de criar mecanismos protetivos para os vulneráveis, de um modo geral, no âmbito da violência doméstica, concedendo, inclusive, para as autoridades policiais, para a autoridade policial de um modo geral, não estou falando só do delegado de polícia, aí que começam a surgir as pequenas ou grandes controvérsias no que diz respeito ao processo penal propriamente, né, que é a minha área. Eu sou advogada criminal, sou pesquisadora do fenômeno criminal, me chama muito a atenção como é que a nossa sociedade, que ao mesmo tempo se impulsiona pelos fatos criminais, porque eles nos fazem pensar e buscar alternativas para nos melhorar como sociedade, e, no entanto, né, ao mesmo tempo, o sistema de justiça criminal é sobrecarregado por outras ausências, por ausências de mecanismos preventivos que existem, que deveriam existir nas políticas públicas inclusivas, né? Então, veja, se há violência doméstica, o delegado de polícia ou o policial do município em que eventualmente não tenha um delegado de polícia de plantão, o policial, né? E aí tem uma questão, porque afinal o policial, para ser um policial civil, e por que não militar? Porque daí já é uma outra discussão. E por que não a guarda municipal? Porque também já é uma outra discussão. Tem que ser polícia judiciária. Portanto, assim, se naquele município, não estou falando aqui da capital, estado de São Paulo, onde eu estou, né, também não estou falando
da cidade de Santos, que é uma cidade imensa, talvez não territorialmente, mas ela estruturalmente é uma cidade gigante, né? Estruturalmente ela é um foco de qualidade de vida, tem problemas também como todos, mas tem uma gestão responsável, tem uma orla maravilhosa, tem emprego, tem indústria, tem o Porto de Santos, então assim, são realidades, São Paulo, Santos, diferente, por exemplo, do que você vê no Acre, né? O Acre, por exemplo, teve um aumento de 100% nas comunicações de violência doméstica. Aumentou, foi para 100%, aumentou 100% do que era no passado. Então, assim, você vê aumentos na Itália, você vê aumentos na Argentina e você vê aumentos no Brasil. Eu fiz uma análise de um estudo comparado que eu achei muito interessante, por quê? Porque ele foi escrito por duas policiais, né? Uma delegada de polícia, a Francine Imene Dias Ibrahim, e uma escrivã de polícia, a Amanda Tavares Borges, né? Elas escreveram um artigo, para quem tiver interesse na revista Jus Navigante, chamado Violência Doméstica em Tempos de Confinamento Obrigatório. Ora, meu Deus, ele caiu como uma luva, esse artigo científico, sobre o tema que a gente está tratando hoje. E por que eu escolhi esse artigo formulado por dois membros da Polícia Judiciária e duas mulheres, né? Porque a análise que elas fazem, elas trazem dados internacionais que são coletados, por exemplo, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que hoje é uma das organizações da sociedade civil voltada para pesquisa estatística, algo que o Brasil não tem a familiaridade, não é? A gente não estabelece as nossas metas, as nossas políticas públicas amparadas em dados estatísticos. Dados estatísticos mostram que houve um aumento exponencial da violência, especialmente do feminicídio. Então, assim, o tempo que eles usam para fazer análise desses indicadores vai de março de 2019 a abril de 2019, né, até março e abril de 2020. Então, eles comparam todos os atos de violência ocorridos em março a abril de 2019 aos ocorridos em março e abril de 2020, percebem o quê? Interessante, porque houve uma subnotificação por causa do isolamento social, então essas pessoas que são violadas em casa, elas não saem, logo elas também não comunicam. Então, embora tenha diminuído a comunicação dos fatos, os fatos em si aumentaram exponencialmente. Né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas fato é que é isso. O número, né? Então, assim, o número aumentou, mas não a notificação. Então, a gente tem um silenciamento da vítima dentro do seu ambiente doméstico. Então, essa legislação excepcional, ela amplia, por exemplo, os serviços da polícia judiciária. Por que tem que ser polícia judiciária? Porque existem atos que normalmente só poderiam ser praticados pelo prestador jurisdicional, que é o juiz, a pedido do representante da sociedade civil, que é o Ministério Público, não é? Mas não, então, neste momento excepcional, o delegado de polícia, ele próprio pode determinar, diante de um fato concreto que lhe chegue o conhecimento, uma medida cautelar, uma medida de prevenção da violência, o encaminhamento dessa vítima para um abrigo próprio que exista no município, ou a determinação da retirada desse abusador de dentro do ambiente doméstico, para que ela possa voltar para casa, não é? O delegado de polícia ou a polícia judiciária, porque às vezes nos municípios menores em que não há um delegado de polícia de plantão e tenha um agente da polícia civil, e assim, para ser agente da polícia civil, ele não precisa ter graduação em direito, ele não precisa ser bacharel. E aí entra uma outra questão, que aí começa já uma discussão técnica no processo penal, que não vale a pena a gente ter agora, mas das ilegalidades que no futuro próximo, quando passar a pandemia, que vai passar, isso vai passar, né? Quando passar a pandemia, a gente vai sentir o reflexo. Por quê? Porque agora o policial, ele pode, por exemplo, receber uma denúncia e agir de modo a cessar a agressão, ele pode levar o indivíduo preso, ele pode adentrar a casa para verificar naquele momento se o indivíduo tem alguma arma, ou uma arma legalizada, ou uma arma não legalizada, enfim, ele pode afastar esse indivíduo de casa, ele pode tirar a mulher, ele pode afastar o indivíduo enquanto ela tira as coisas de casa. Então, assim, e aí vai para onde?
né? Aí vai para onde? Quer dizer, eu não vi nesse estudo, e também outros que fiz, para tentar trazer algum elemento para vocês, até um elemento informativo de que se você na sua casa está nos ouvindo, e você tiver algum problema em relação a isso, quais as vantagens você tem hoje? Você pode fazer um boletim eletrônico, você tem agora no sistema da segurança pública, você pode da sua casa fazer um boletim de ocorrência eletrônico, que vai te dar o subsídio que antes você não tinha, porque antes você tinha que ir até a delegacia pessoalmente, ainda que você tenha delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher, você não tem em todas as localidades, em todas as circunscrições, você não tem uma delegacia especializada, né? Tem lá um distrito policial, delegacia de polícia também, mas não especializada. Então, hoje você pode fazer o seu registro do seu boletim de ocorrência eletrônico, antes não podia, então isso já é uma abertura do sistema da Polícia Civil para acolhimento da vítima de violência, não é? É obrigatório o plantão 24 horas para acolhimento de qualquer uma desses vulneráveis que venham com o reclamo de violência acontecida no ambiente doméstico, que é a mulher, a criança, o adolescente, o idoso e o deficiente. Em havendo a recepção na delegacia de polícia de um boletim de ocorrência eletrônico, a polícia, e eu não estou falando do delegado de polícia, estou falando do agente de polícia, ele pode se dirigir até o local onde está acontecendo o local dos fatos noticiados para tomar as intervenções, para tomar as medidas necessárias, e a partir daquele registro do boletim de ocorrência, todos os demais atos que forem sucedendo, eles já vão servir para instruir o processo penal, o que já não é uma novidade, mas qual é a novidade? Você não precisa fazer o seu BO na delegacia, não precisa ser instaurado inquérito policial e tal, você pode já meio que cautelarmente coletar todos os elementos possíveis para conseguir, por exemplo, a manutenção da prisão provisória de um indivíduo que, independente ali, né, apenas as circunstâncias observadas pelo policial vai ser suficiente para encarcerá-lo, e esse encarceramento ele é garantido até que um destino se dê para aquela mulher e se garanta, então, a segurança dela. Ora, mas quais os destinos que se pode dar para essa mulher para que ela possa se garantir, ter garantido a sua segurança? Deixa eu só falar uma coisa, só um minutinho. Vamos deixar aqui, porque às vezes as pessoas, a gente que é advogado, a gente entende, mas talvez a pessoa que está ouvindo, né, ela não consiga entender direito todo esse trâmite. Então, o que precisa deixar bem claro é que hoje ela pode fazer, o que é esse boletim de ocorrência eletrônico? Ela pode fazer pelo celular, né? Então, é uma coisa mais simples de se fazer. É só acessar o site da Secretaria de Segurança Pública. É só acessar o site, e aí, o que é esse agente público? Um policial vai na casa, quando ele vê esse boletim, e vai pegar esse indivíduo que está cometendo essa violência contra ela, está batendo, está fazendo uma agressão psicológica, que está agredindo ela, que está ameaçando ela, e aí pode fazer com que ele se retire de casa, tire ele de casa, e pode inclusive implementar uma medida de distanciamento para que não chegue perto dela, pode fazer com que, né, que nós chamamos de medida protetiva, pode fazer com que essa mulher retire essa mulher de casa e leve para um lugar que as pessoas não sabem onde existe todo um sigilo, que são as casas de proteção para essa mulher, né? Que as pessoas não conhecem onde só poucas pessoas sabem onde são esses lugares, que tem toda um sigilo em torno disso. Então, hoje, o que tudo era só através de uma ordem judicial, pode ser feito pela polícia através desse boletim que você faz pelo celular. Porque, às vezes, as pessoas elas não entendem muito, né? E as pessoas têm muito medo, é isso que é importante a gente dizer. A mulher tem muito medo de fazer isso, e essa pessoa que ela está no confinamento, pegar o celular dela e descobrir isso. A gente sabe o quanto que essa mulher às vezes,
torturada, o quanto que Não, ela inclusive tem um sinal internacional de proteção da mulher, que é aquele sinal assim, né? Quer dizer, não sei se está dando para ver. É o X, ou o X na mão em vermelho, né? O X na mão em vermelho, né? O X aqui, ou você faz assim. E aí é um gesto de ajuda que é importante ser divulgado, né? Agora, eu, claro, fico extremamente animada em perceber uma reação do Poder Legislativo em emitir tantas normas protetivas, né? Eu só tenho um pouco de receio, porque quando a gente vai falar nessas casas de recolhimento, não é? Elas são em números extremamente insignificantes perto da demanda que parece ter. E por que eu digo parece ter? Porque nós parece que não temos ainda um levantamento de demanda. Então, você só pode entender que esse serviço de acolhimento, esse serviço de casas de abrigo, esse amparo, que é completamente necessário. E aí, você também lê uma série de coisas na legislação que fala sobre a não revitimização da mulher, ou seja, ela sofre a violência em casa, ela procura o sistema de proteção, e aí esse sistema de proteção nem sempre é um sistema que se mostra efetivo. E aí ela acaba retornando para esse mesmo ambiente de violência. Por quê? Porque ainda que esse homem seja retirado, ele também é um indivíduo, ele é um ser humano, não é? Então, assim, será que essa família, né, que está adoecida, cada qual pela sua limitação, e enquanto o núcleo familiar pressionada pela situação geral, e aí você pega e coloca a força policial nessa relação, e aí você retira esse agressor, né, sem fazer uma análise mais meditada, mais calma, mais especializada, em que pese também está preconizado na legislação, que as delegacias, especialmente as especializadas, elas têm sim que ter equipe que eles chamam de psicossocial, né? O psicólogo, o assistente social, né? Que vão ali fazer o acolhimento dessa mulher com os seus filhos, com o agressor, que também precisa ser visto como alguém, ele é alguém, né? Ele não é um robô. E às vezes doente, né? Não, às vezes a doença é da família, né? Às vezes aquele agressor, ele está refletindo uma violência que pode se dar de 1000 outras maneiras, né? A violência física, como a gente estava falando no começo, é quando você impõe sofrimento para o outro em inúmeras graduações de sofrimento que pode até se chegar à retirada da vida daquele outro, não é? Ou indução ao suicídio, por exemplo, o sofrimento psíquico que a pessoa vai sendo colocada, suicidou, puxa, que pena, né? Foi um ato isolado dela, mas não. Então, assim, o que me preocupa é que é importantíssimo você ter um ordenamento jurídico, é importantíssimo você saber que você pode recorrer, que você pode procurar ajuda, que você pode afastar o agressor, não é? Mas você está falando de violência doméstica, logo você está partindo do pressuposto que é uma violência que ocorre dentro do ambiente familiar. Então, quando essa intervenção se dá desse modo, né, de modo a extirpar o agressor, não é o mesmo que você extirpar um carro batido no meio da via, percebe? Você vai lá, o carro bateu no meio da via, está atrapalhando o tráfego, você arranca o carro de lá. E aí o tráfego volta a fluir. Não, aquela família não vai voltar a fluir. Ela vai precisar muito apoio para poder se redimensionar, não é? Então, assim, óbvio, não estou criticando em hipótese nenhuma essas providências legislativas que estão tomadas, e nem mesmo esse, entre aspas, não sei se eu posso dizer superempoderamento, mas assim, digamos que é uma atribuição de capacitação, de competência que pode ensejar determinados atos de abuso de autoridade, quando você delega para um policial ali de plantão, que também está assoberbado, que também está angustiado, que também queria estar em casa recolhido de máscara para não se contaminar, e ele está ali no meio do conflito, né? Diante de um agressor que às vezes chega lá, está alcoolizado, está seminu, bateu na mulher, enfim, eu sei que é fácil falar, né? Mas a gente precisa amadurecer um pouco mais, eu acho,
nas providências que a gente vai buscar para fazer essas intervenções. É o que tem para hoje, é que nem usar máscara e ficar em casa. Não há outra coisa a fazer, exatamente, vamos usar doutora. máscara e ficar em casa. Exatamente, não tem como. Por enquanto, a gente assim, a gente vai ter que sopesar as questões do direito, né? Entre os bens. Aí é isso que está sendo colocado, eu acredito, pela lei, né? Quando a gente tem de lado um vulnerável e de outro uma pessoa que não é tão vulnerável, a gente protege mais o vulnerável e deixa de lado o outro, né? É isso mais ou menos que a lei, a mensagem da lei lógica. Eu queria até ter trazido esse assunto de modo mais informativo e menos menos, como diria, conflituoso no sentido jurídico. De conceitos, né? De conceitos mesmo, né? Porque daí tem uma série de questões outras, que não é só jurídico. A estrutura da assistência social, né? Enfim. Mas, sim, enfim, acho que não tem mais muito que falar sobre esses conflitos, porque, sim, na verdade, o que nós precisamos hoje é informar a sociedade civil de que agressores fiquem atentos, porque o sistema está de olho, né? O sistema está atento, as consequências para os agressores não são consequências simples, né? Eu posso dizer que vai ser um imbróglio bem massacrante para o agressor também, que vai ser retirado de casa, que vai ser preso, que vai ter medida protetiva decretada contra ele, que vai ficar longe dos filhos, que vai ficar longe da esposa, da mulher, da amante, seja lá de quem for, enfim, da avó, do irmão deficiente, não importa, mas assim, não dá agora para se permitir que toda essa problemática ainda seja uma bomba dentro do seu próprio ambiente familiar. Então, assim, é preciso que, se alguém está se sentindo desestabilizado, procure ajuda o quanto antes de se tornar um problema para o outro, né, e trazer problemas maiores para si próprio. Existem mecanismos de proteção, né? Se tiver algum problema e não puder fazer o BO ou não puder sinalizar, chama o vizinho, liga 190, tome atitudes, berre, grite, saia correndo, mas saia fora, sim, da violência. Doutora, eu gostaria de fazer 2 perguntas, até com base no que foi falado até agora. Quando se fala em Maria da Penha, acho que muitas pessoas imaginam que a violência seja tão somente física, mas na verdade não, pelo que foi conversado aqui, foi passado aqui, também a questão da violência psicológica daria para enquadrar dentro da Lei Maria da Penha. E uma coisa que eu até escuto, e hoje, compartilhando com algumas pessoas, as pessoas falaram, e a impressão que às vezes dá é isso, que as medidas não são efetivas, ou seja, a pessoa é tirada do lar, tem medida protetiva, mas o cara consegue chegar perto da pessoa, mata ou tenta matar, mata a família, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas 2 questões, a questão da violência, que tipo de violência a Lei Maria da Penha protege em relação a essas pessoas mais vulneráveis, e essa questão dessas medidas protetivas, até que ponto elas são realmente efetivas e onde existe alguma falha, se é que há alguma falha ou não, que possa melhorar. Então, entendi suas questões, achei elas extremamente importantes e vai de novo trazer a gente para esse campo do fenômeno, né, de você analisar essas situações como fenômenos sociais que são, né? Vou te dar um exemplo bem simples. Em relação eu me confundi porque, na minha cabeça, a primeira vítima de violência doméstica que solicitou pessoalmente ao Ministério Público uma medida protetiva, diante dessa solicitação da medida protetiva, o Ministério Público, exercendo seu papel legal, chamou o agressor, ou o suposto agressor, estabeleceu com esse agressor um termo de adequação de conduta, né, que implicava, enfim, uma série de obrigações desse agressor e tudo mais, foi o menino Bernardo. O Bernardo foi assassinado pelo pai, né? Quer dizer, indiretamente pelo pai, mas pela madrasta, que com mais uma outra pessoa mataram o menino drogado e enterraram num lugar qualquer e tal. Esse menino Bernardo é o típico exemplo da pessoa
que está em situação de vulnerabilidade, no caso dele era uma criança, né, que estava sofrendo ataques constantes do pai, que não eram só violência física, não é, ali. Então, assim, a violência ela é muito delicada, não é? Porque se você convive com uma pessoa dentro da sua casa que tem um transtorno de personalidade perversa, essa pessoa nunca vai te levantar a mão. Ela nunca vai te levantar a mão. Mais fácil você levantar a mão para ela, mas ela não vai levantar a mão para você porque ela tem outros meios psíquicos de te atingir. A personalidade perversa, ela é perversa mesmo. A gente acha que mal é só coisa da bruxa malvada. Não, não é. Existem pessoas com patologias, existem pessoas que têm transtorno de personalidade perversa. E o transtorno de personalidade perversa não significa que ela vai sair por aí serial killer matando todo mundo, né? Porque o serial killer é um perfil extremamente mais sofisticado de criminoso, não é? A pessoa que tem personalidade perversa, ela vai te trazendo outros tipos de sofrimento, né? Ela vai te minando a sua autoestima, ela vai te impondo um abandono, vai te impondo uma invisibilidade, uma insatisfação com tudo que você faz, não é? Tudo que você faz é inadequado, tudo que você faz não é o suficiente. Então você vai estar sempre débil, você vai sentindo aquela debilidade te corroendo a ponto de você se autoflagelar. Até que um dia, como um instinto de sobrevivência faz parte da natureza animal, e nós, infelizmente, a gente não admite isso, né? Mas nós somos uma espécie de animal, né? Nós somos um animal. Então, assim, o nosso instinto de sobrevivência, que é aquele último grito primitivo que nós temos, de falar, não, pera, basta. Eu não vou mais ouvir isto. Aí, quando um dia a pessoa fala, você é feia, pronto, acabou, é ali mesmo, matou. E aí vem essa resposta, né? Então, assim, eu acho muito complicado, e aí é delicado o que eu vou falar agora, porque, enfim, é uma posição que nem sempre é simpática a um movimento tão importante que nós temos de defesa e proteção da vulnerabilidade, especialmente de gênero, não é? Mas eu me preocupo demais com essa criminalização do homem, não é? Então, até agora, o que a gente falou foi o homem vai ser afastado do lar porque o homem é o agressor, porque o homem... Eu fiz de propósito isso. Para a gente parar para pensar se nesse ambiente familiar, nesse ambiente de atrito, de divergências, de sobrecarga, de debilidades pessoais, não existe uma supervalorização da violência praticada pelo homem. E, em contrapartida, não se verificam estudos que mostrem qual o efeito da violência ambiental para o homem. E eu não acho que o homem seja a parte vulnerável, porque ele tem a força física, e a gente é uma sociedade que valoriza a força física, a gente valoriza o Johnny Bravo, a gente valoriza os músculos, a gente valoriza o Red Bull, né, aquele que é forte, que é provedor e tal. Então você imagina esse homem forte, provedor, Red Bull, que não pode tomar um Red Bull, que não é mais forte, que não pode prover os filhos, que não pode prover a mulher, que não pode sair de casa, que não pode nada, né? Então, assim, eu acho que as intervenções que nós precisávamos, mais do que você ter um Ministério Público a ser chamado para prevenir uma morte que no final estava iminente, mas não se pôde ver, porque outros mecanismos não haviam sido acionados anteriormente, eficazes, para que o sistema de justiça fosse o último a ser acionado, não é? Então, assim, o que nós percebemos? Uma sobrecarga do sistema de justiça para resolver problemas que ele não tem aptidão e não tem condições estruturais para resolver. Não vai resolver. Vai resolver momentaneamente ali. Você, puxa, que bom, eu sei que eu posso ligar para o policial, ele vai vir me socorrer. Nossa, massa, ainda bem. Né? Agressores, fiquem atentos, porque vocês estão no alvo, vocês estão no olho, aquele olho vivo da porta, estão de olho, o vizinho que viu, alguém que ouviu, qualquer grito, qualquer coisa errada e tal, vai acionar a polícia e você está preso, não é? Mas
em que pese nós termos este mecanismo hoje de proteção, nós sabemos que nós não temos outros abrigos em número suficiente, intervenções psicossociais de número suficiente, programas de capacitação dessa mulher que saiu de casa para que ela possa encontrar um novo caminho suficiente. Por exemplo, tem medidas aqui nessa legislação que falam assim, que a polícia pode, inclusive, mandar matricular a criança na escola, mesmo que não tenha vaga. Oi? Como assim? Não entendi. Quer dizer, veja, se o policial chega lá e pega a mãe e fala, seu filho não está na escola, então isso também é violência doméstica, olha, pega a escola próxima aqui da sua residência e a escola, a unidade escolar é obrigada a matricular a criança mesmo que não tenha vaga. Eu não entendo esse sistema. Eu fui de gestão pública, né, eu fui de Secretaria de Administração Penitenciária, eu fui da Secretaria de Justiça na Fundação Casa, fui ouvidora há 6 anos na Fundação Casa, fui do Instituto de Terras, eu trabalhei com a implementação de políticas inclusivas. É muito complicado, não é? Então, assim, é muito fácil para o legislador fazer aqui uma lei... Né? Não é nem teoria, né? Porque, assim, não é teoria, porque quando passa a ser lei, você tem algo a informar. Tá no papel é muito bonito. Tá no agora papel. Você implementar... Aí você fala, eu tenho direito. Então não tem coisa mais fácil de calar a cidadania do que você legislar em prol de tudo que ela precisa. Ela tem lei para tudo. E aonde é que você encontra isso? Então o que você diz para uma mulher que está sendo violada dentro de casa? Pode ir para a polícia que você vai encontrar a sua solução. É ali que ela vai encontrar a solução? Então, doutora, mas eu tenho um contraponto aí para... Mas eu tenho um contraponto aí para falar com a senhora. Veja bem, a gente ainda está numa justiça brasileira que está discutindo se a legítima defesa da honra é uma questão que absolve um homem. A senhora acha que no século XXI... o Brasil teria que estar com o Supremo Tribunal Federal discutindo que legítima defesa da honra é motivo para um homem ser absolvido de um homicídio. E que, para quem não sabe, legítima defesa da honra é a honra dele. Esse é o machismo estrutural que a gente está... É o patriarcalismo que a gente está submetido até hoje. E aí, então, esse patriarcalismo... Então, assim... Ele leva o quê? Ele leva aos extremos. E tem que levar, porque o que acontece? Não tem jeito. O Supremo Tribunal Federal tem que discutir, em 2021, se a legítima defesa da honra de um homem vai permitir que ele seja absolvido de um homicídio, quer dizer, o fato dele ter sido enganado, sendo que não tem mais crime de adultério no Brasil... para mim, não tem nem cabimento uma situação como essa. Então, é um retrocesso. Não há cabimento nisso. Então, não é um retrocesso, é um avanço eles estarem discutindo. É um avanço eles estarem discutindo. E eu espero que seja afastado, assim como foi afastado do Código Civil a figura da mulher honesta, porque não tem cabimento mesmo. Não tem cabimento. Agora, eu fico pensando, a gente espera que o século, né? A gente está em 2021. Eu acho que você deve ser um pouco mais nova do que eu, mas eu me lembro que quando eu era criança, eu achava que o ano 2000 ia ser um ano tipo Jetson, né? Que a gente ia ter carros voando e tal. Isso. Né? E nós estamos na Idade Média. Sim. A gente só é uma Idade Média com botox. É isso que nós somos. A gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe o que fazer com ela. A gente vive uma violência estrutural, não é? A gente tem um status quo que favorece os mais fortes sempre. Porque, desculpa, essas medidas aqui que estão previstas na lei, maravilhosas, meu Deus, graças a Deus que elas existem, essa legislação, porque quando você vê a legislação emergindo e costurando uma legislação na outra, ampliando as garantias, habilitando agentes do poder público para que possam agir, para tirar essas pessoas do ambiente de violência, isso é efetivamente muito bacana, porque o poder público reconhece que há o problema da violência doméstica. E isso é ótimo, mesmo.
O próximo passo agora é falar, bom, tudo bem, temos aqui. Então vamos ver, o policial vai pegar lá a criança e vai levar para a escola. Muito bem. Como é que a delegacia de ensino vai se comportar em relação a isso? Como que essa criança vai ser acolhida na escola? Essa criança tem quantos irmãos? Tem mais irmãos? Qual a idade escolar desses irmãos? Por que essas crianças estão com déficit de ensino aqui, déficit escolar? Né? Qual foi o efeito colateral dessa violência? Porque tem violências que são pontuais e tem violências que são estruturais do núcleo familiar que já vem há longo tempo. Sem dúvida. Sim. E aí é que a gente vê o não rompimento do ciclo da violência. Porque você pegar essa família, meter a algema no agressor, arrancar o agressor do lar, pegar essa família e jogar em outra situação de também violência, de outras faltas, de outras debilidades, de outras agressões físicas, de outras, né? Meu Deus! Então, assim, a gente está muito... transferindo o problema. Não, distante de conseguir solucionar, mas a gente está caminhando. Então, assim, sim, eu particularmente, Raquel, talvez até por efeito da pandemia, que ela tem causado bastante problema de saúde mental, né? De perspectiva, por exemplo, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente proativa, sempre ocupada, nunca tinha tempo para nada e tudo mais. Eu tenho notado coisas ao meu redor que eu nunca tinha notado, na minha casa, ou até uma ausência de movimento, uma desvontade de falar sobre certos assuntos que incomodam, que doem, como esse. Porque é difícil ter uma posição, né? É mais fácil você pegar, ler ali e falar, ai, gente, olha isso, aqui as estatísticas. Quando você coloca os problemas que essa implementação tem, dói. Dói para a pessoa que está em casa falar, pô, que essa mulher está falando? A minha vizinha aqui ligou para a polícia, o cara veio aqui, levou o marido dela preso. E ela está salva. Ótimo! Que bom! Eu estou falando não de Santos, de São Paulo, eu estou falando do Acre, que aumentou 100% o assassinato em casa, eu estou falando do menino Bernardo. Lógico. Eu estou falando da quantidade de moças, que é um sem número, não dá nem para lembrar a última história, porque são tantas histórias, inclusive teve um aumento tanto, e não é só o aumento da história, é o aumento também do foco que se dá para a história, porque essas histórias antes aconteciam, mas ninguém percebia, passava batido, não tinha internet, né? Não tinha, sim, gente, a internet, caramba, sim, até 98 não tinha internet, né? Hoje em dia, sim, você posta lá, sim, na rede, acabou. E a sociedade nossa, ela é tão violenta que não sei se vocês se lembram, teve no Guarujá uma moça que foi confundida, sim, com uma... Vocês lembram disso, sim, né? A moça, sim, foi confundida, foi saiu no Morrinhos, no Morrinhos. Isso, mataram a moça no meio da... A moça está caminhando na rua, de repente vem uma turba assassina e mata. Quer dizer, é uma sociedade, exatamente, violenta. Então, quando você fala, poxa vida, nós estamos no século... Eu também, imaginei que a gente fosse... Nós somos primitivos. Nós somos, sim, uma sociedade muito primitiva. A gente não mudou muito da Idade Média para cá. A única coisa que eu acho que tem descarga. Claro que não. Na minha casa tem descarga, na sua também, né? Mas nas casas das quais a gente está falando, que emerge a violência doméstica em peso, não tem descarga. Não tem, exatamente, descarga. É criança chorando, com o nariz escorrendo, sem ter o que comer. 66% dos habitantes do Brasil não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico. É um número, né? Aí você pega e fala, olha, vamos acabar com a violência. Ó, nada de violência doméstica, tá? Ó, tá? Chama a polícia que ele vai pegar o agressor e tocar na cadeia. E aí a gente nega o encarceramento em massa no Brasil. Porque esse homem que é agressor, eu sei que ele é agressor, ele merece uma punição. Ele vai ser retirado da família, vai ser jogado no sistema, e aí a invisibilidade que ele já tinha como cidadão, como trabalhador, como pai de família, né? Porque ele está fracassado, ele está ferrado, ele está um inútil. Ele vai ser ainda mais invisível preso. E aí, esse é o ciclo da violência, porque a referência daqueles filhos abusados é aquele pai. Isso não vai mudar. Isso ninguém, não é o policial chegando lá ou podendo pôr ele na vaga na escola sem ter vaga. Está aqui escrito no artigo, na lei. Mesmo que não tenha vaga, está na lei. Quer ver? Depois eu te mando, Raquel, se você tiver interesse, esse artigo que é muito interessante, mas está aqui, está na lei. Mesmo que não tenha vaga, a escola tem que matricular. Como é que é? Não entendi. Sim, quer dizer, você sim. não tem...
Você não tem manejo, né, da Secretaria de Educação, não conversa com a Secretaria de Segurança. Então, a gestão estatal, ela não é horizontal, ela é vertical. Já visto que a gente está vivendo aqui agora. Tem estado que faz o tal do lockdown, tem estado que não faz. Eu estou fazendo a minha parte, eu não estou de máscara aqui, porque aqui nesse ambiente estou eu e meu cachorro só. Mas eu não saio sem máscara, eu estou trabalhando em casa, ou no meu escritório onde eu fico sozinha, né? E eu estou respeitando. Se eu acredito ou se eu não acredito, não é problema meu, não é problema dos outros. Eu tenho que cumprir o coletivo. Eu tenho que ficar em casa e não posso aglomerar, porque se eu pegar, eu vou passar para minha mãe, para minha sogra, para o meu síndico, que já é um senhor, enfim, eu não posso. Né? Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho, pelo menos isso. Né? E para mim é uma violência quando eu vejo aglomeração. É uma violência, né? E aí você pensa, pô, mas e se a casa do sujeito for uma aglomeração? Imagina, você sabe que a gente no sistema de saúde, o pré-natal é meia boca. Laqueadura não pode fazer. Distribuição de camisinha meia boca. Como diz as pessoas que eu conheço mais jovens, falam, pô, é aquela camisinha do governo, né? Que rasga, que fura. DIU você não consegue colocar. Logo, nós não temos uma política social de controle de natalidade. Não temos. Aborto é crime, então não temos, não é? E aí, enfim, eu, por exemplo, e meu marido, a gente fez um planejamento familiar. A gente vai ter um filho, pronto, acabou um filho. Eu consegui ter acesso na rede ao meu DIU, à minha ginecologista. O DIU venceu. Você quer trocar por uma geração mais moderna do século XXI? Vamos, o melhor DIU, porque eu tenho o meu planejamento, né? E essas pessoas que não podem laquear, não podem usar DIU, não podem nada, e não pode abortar, e não pode, mas vai nascendo. E aí tá lá, confinado em casa, sem escola, sem comida, sem material, sem videoaula. Você já viu? Videoaula. Que videoaula? Sim. Videoaula onde? Gente, eu aqui, que olha, veja bem, ó, tô aqui com o meu celularzinho em cima de uma almofada. Já tenho dificuldade de lidar com esse negócio. Você imagine. O povo, sabe? E daí, aí você chama a polícia para arrancar o agressor e jogar fora. E quando o agressor é a mãe? E quando a vítima é a criancinha? Vai pro abrigo? Vai para que abrigo? Aonde que tem? Não tem abrigo. Eu, pelo menos, desconheço, porque, veja, os abrigos que tem são organizações da sociedade civil conveniadas com a Secretaria de Assistência Social para fazer abrigo. Não tem Secretaria do Menor, né? Graças a Deus, a antiga FEBEM não é mais para fazer acolhimento de criança como era chamada abandonada, com o antigo Código de Menores, né? Então, assim, como é que você faz quando a mãe é agressora? Porque a gente já falou do pai agressor, mas e a mãe agressora? Se a senhora tá batendo no seu filho em casa, chilindró, viu? Não pode bater no filho, não. Nem no cachorro, porque também maltratar animal é crime. Abandonar animal na rua é crime também. E aí? E também colocar a saúde pública em risco também é crime. Então, aglomerar é crime. Chama a polícia, ó. Chama a polícia. Eles não têm nem scanner na delegacia para poder fazer o escaneamento dos documentos que eles processam no computador 386. E a gente está no século XXI, do Jetson. Estamos indo até para Marte já. E não tem privada nas casas, entende? E aí depois, né, chama a polícia. Tudo chama a polícia. Você super empodera e super sobrecarrega e você super enlouquece o sistema de justiça. Porque é muito difícil. A última rácio vira a primeira rácio. Prisão para tudo. A prisão é a última rácio, virou a primeira rácio. Tudo prende. Exatamente. As pessoas não entendem que não existe só pena de prisão, né? As pessoas não entendem que não é só assim que as coisas funcionam. As pessoas acham que tudo tem que ir para a prisão. E virou o Brasil virou um lugar onde tudo se resolve na prisão, o que não é verdade, né? O sistema penal tem 5 tipos de pena, onde só um é a prisão. Então, o ser humano precisa entender isso precisa ser mais dito para a sociedade. Isso precisa ser mais avisado, mais comunicado, mais falado.
Né? Não, e o que você ouve é a última rácio. E você ouve a pessoa, assim, enfim, como nós, comuns e tal, falando e tal, qualquer barraco, qualquer, pode ser briga de condomínio, pode ser nos jardins, pode ser na periferia, pode ser onde for. A primeira coisa que você ouve é: chama a polícia! Você não chama, não fala, chama assistência social, chama a psicóloga, chama o meu psiquiatra. Você não ouve isso. Você chama a polícia. Não é verdade? É verdade. Adriana, eu tenho duas perguntas aqui para serem feitas para você. O Fernando Passos perguntou, na sua opinião, qual seria a solução para diminuir a violência doméstica sem a necessidade de força? A minha opinião, acho que eu já dei, na verdade. A gente precisava levar a sério a reforma do Estado, né? Levar a sério o papel que o Estado tem na condução da vida da sociedade. A gente precisava ter um planejamento das nossas políticas públicas com base em estudos estatísticos de quais, afinal, são as nossas metas, detectar realmente quais são os nossos problemas. A gente tem muitos, por exemplo, quando eu era ouvidora da Fundação Casa, o choque que eu tomei quando o aumento da prática de ato infracional, né, por adolescente, aumentou vertiginosamente. E logo eu achei que era na capital. Não, era interior e litoral. Por quê? Por que interior e litoral? Aliás, em Santos vocês têm um conglomerado, tem São Vicente, Guarujá, Peruíbe, Santos, né? De unidades da Fundação Casa. Por quê? Porque nós não temos planejamento urbano, não é? Alguém aqui já ouviu falar em Estatuto da Cidade? Não, não ouviu. Alguém já ouviu falar do Ministério das Cidades? Né? O Ministério das Cidades nasceu com uma única finalidade. Era fazer com que, foi Hermínia Maricato, a primeira ministra das cidades, né? Em 2003 foi editado o Estatuto da Cidade, que mais um ordenamento jurídico esplendorosérrimo, né? Participação social, os conselhos comunitários, consegues, né? As câmaras de vereadores tendo que discutir os problemas locais, tipo assim, rota, né? Água, né? Podia fazer consórcio de água, consórcio de vias, consórcio de saúde, um município servir a outro município. Tudo isso tem que ser discutido com o munícipe na sua localidade. Cadê a participação social? A gente não reparou, mas a participação social, embora ela esteja na Constituição, embora ela estivesse emergindo no começo do ano 2000, ela foi assassinada, brutalmente assassinada. E a morte fatal dessas parcerias, dessa democratização do Estado e nas relações entre sociedade civil e o Estado, aconteceu justamente no fim da gestão compartilhada. Não é? Por exemplo, a Fundação Casa tinha gestão compartilhada, a sociedade civil responsável pelo gerenciamento da unidade, junto com o poder público que dava segurança. Sociedade civil atuando, sociedade civil decidindo, sociedade civil incluindo e cuidando dos seus próprios munícipes. Não é? Acabou a gestão compartilhada. Por quê? Porque tem interesses financeiros sempre muito maiores, assim como acabou também o centro de ressocialização no sistema penitenciário, que era exatamente a mesma coisa, gestão compartilhada. E assim foi. Gestão compartilhada na saúde, gestão compartilhada na habitação, assim foi. Todos os espaços de participação, com essa loucura toda que a gente viveu aí, com meia dúzia de personagens, 11 personagens, os 11, não pode falar assim, mas tinha enfim, são 11 personagens com aquela toga black que ficam lá, depois mais o presidente aqui discutindo com o ex-presidente, e aí os Estados Unidos, não é? Enfim, toda essa globalização problemática, problemas muito complexos, muito inatingíveis para nós, réis mortais, nós ali que estamos só trabalhando dia a dia para pagar nossas contas, nós somos os munícipes. E nós não vimos, porque não estávamos acostumados a ter mecanismos de participação social. Então, quando esses mecanismos de participação social começaram a emergir, já vi os conselhos de comunidade que deveriam existir em todas as comarcas onde estivesse preso. Todos esses mecanismos de participação foram abafados lentamente, a começar pelo instrumento que é o plano diretor, que deveria ser feito por cada um dos municípios. Para ir responder ao Fernando isso, o que eu sugeriria? Que a gente efetivasse o que a gente quer como sociedade.
Senão a gente vai ser conduzido que nem gado. Hoje nós somos gado, mu. Vamos lá, vai tocando aí a boiada, porque é isso que nós somos. A gente perdeu o protagonismo. Então, enquanto a gente perdeu o protagonismo, a gente vai ser entupido de legislação de coisas que jamais vão ser efetivadas. Porque não é possível você imaginar que você está apanhando em casa, você vai chamar a polícia, né? Aí vem a polícia, o policial, eu estou me referindo, não delegado de polícia, ele vai levar a pessoa presa, ele vai mandar pôr o seu filho na escola, ele vai te enfiar no abrigo. Não tem estrutura a polícia para fazer isso. É que nem audiência de custódia. Quando você pensa em fazer audiência de custódia, você tem que dar estrutura para a polícia trabalhar para poder apresentar o presença em 24 horas perante a autoridade judiciária. Não é? Aí o CNJ fez aquela incrível resolução maravilhosa, eu sonhei quando eu li, né? Até, sei lá, era 2000 e... não me lembro agora o ano exato, até 2000 e... não me lembro o ano exato, mas todos os estados brasileiros tinham que implementar a audiência de custódia. Como? As secretarias de segurança não receberam mais dinheiro para fazer isso. Não teve mais viatura, não teve mais concurso para aumentar as equipes. Como que você faz o negócio? Raquel, se alguém chegar na tua casa agora e falar, fofa, deixa eu te falar, tá aqui nessa lei, a lei aqui da pandemia, é a lei 13.979/2020, que é uma lei excepcional, que obriga você a ceder qualquer questão sua. Quer dizer, você fala, olha, a gente está precisando do teu carro aqui porque a gente precisa levar paciente. Fofa, me dá a chave, documento, tchau. Sim. Ó, Raquel, a partir de amanhã, a gente vai mandar 10 pessoas que estão em confinamento, estão sem casa, para dentro da tua casa. Como é que você faz para enfiar 10 pessoas na sua casa hoje, agora? Você consegue? 10 eu consigo, eu boto na sala, mas e 20? Você consegue? Então chega uma hora que todo mundo é uma farsa. É a farsa de Inês Pereira, sabe assim? A gente finge que tá tudo legal, que a gente tá super protegido. Olha aqui, quanta legislação, quer ver? Ó, que lindo, até anotei, ó, para falar para vocês. Lei Maria da Penha, que é de 2006. A Lei da Pandemia, que é 13.979/2020, que é uma lei excepcional, que também veio com a 14.022/20, né, que também é uma lei excepcional, que é a Lei de Enfrentamento da Violência Doméstica, regulada pelo Decreto 10.282/20, que determina, dentre os serviços públicos essenciais, apoio aos mulheres, crianças, idosos, deficientes, que a Lei 13.979 acresceu também em si, no artigo 3º, que os serviços essenciais são esses, e regular o tal do boletim eletrônico. Né? Agora, só tem algumas discussões que vão ter que ser vistas depois no processo caso a caso. Né? Processo caso a caso, quer dizer, será que todos esses atos praticados por um policial, não falo do delegado de polícia, falo do policial, que não é graduado, ele não é bacharel em direito, ele tem ensino médio, tenho nada contra quem tem ensino médio, tem ótimos técnicos, etc e tal, acho que é isso por aí mesmo, tem mais que prestar concurso, mas na lei, né, o ato judiciário tem que ser praticado por uma autoridade judiciária, e o delegado de polícia tem uma autoridade diferente do que o policial, investigador, por exemplo, mas o investigador, na falta do delegado, ele pode interceder em caso de violência doméstica, uma situação excepcional. E depois? Se o cara for preso com todos esses atos que ele praticou, e as medidas que ele tomou, como é que vai ser? Enfiou o menino lá na escola, né? A delegacia de ensino não tem vaga, não quero saber, vai pôr o moleque na escola, como é que vai fazer? Depois, como é que vai pôr tudo isso em ordem? Quer dizer, não tem planejamento, né? Não tem estudo de impacto ambiental, assim como não tem estudo de impacto financeiro, não tem estudo de impacto social, não tem nada. A gente, claro, entendeu? Não tem nada. Tem nada. A gente vai lá na Vivar. Tá muito bom, mas a gente tem que encerrar o programa, Raquel, né? Já passamos ótimo, graças aqui, a Deus. imagina. Graças a Deus que eu falo, gente, daqui a pouco eu tô presa, né? Eu vou presa. Tem algumas pessoas aqui que nos prestigiaram. Muito obrigado pelo prestígio, Emerson. Eu quero agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite, através até do Dr. Matheus, falou muito bem da colega. Acho que esclareceu bastante coisa, principalmente nessa questão de pandemia, de violência, de como proceder, enfim. E acho que ainda tem muita coisa que a gente pode conversar num próximo programa, numa próxima participação.
Eu achei bem interessante os pontos elencados nesse nosso programa, nesse nosso bate-papo. E, mais uma vez, agradecer a presença dos internautas que assistiram. Uma boa noite, Raquel, uma boa noite, Marcelo, e uma boa noite, doutora Adriana. Mais uma vez, muito obrigado aí, viu? Eu espero estar mais otimista da doutora. próxima vez. Agradeço demais, viu? Muito obrigada, viu? Boa noite, doutora Adriana, muito obrigada por todas as considerações. Eu tenho certeza que as pessoas ficaram aí bastante interessadas em saber mais sobre a nossa Lei Maria da Penha e todas essas novidades aí diante da pandemia. E a gente volta semana que vem com mais um Fatos em Destaque. Muito obrigado, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Até mais. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau.